Bom dia, graça e paz. Vamos a mais uma leitura bíblica do nosso projeto, uma jornada pelas Escrituras. Hoje, dia 1º de fevereiro, nossa leitura encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 31, que diz assim: Jacó ouvia os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era do nosso pai. Ele juntou toda essa riqueza a partir do que era do nosso pai. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E o Senhor disse a Jacó: Volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto de seu rebanho e lhes disse: Vejo que o rosto do pai de vocês não me é favorável como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês mesmas sabem que com todo empenho tenho trabalhado para o pai de vocês, mas ele tem enganado e por 10 vezes mudou o meu salário. Porém, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia, salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se ele dizia, os listrados serão o seu salário, então os rebanhos todos davam listrados. Assim Deus tirou o gado do pai de vocês e o deu a mim. Pois, chegado o tempo em que os animais acasalavam, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó. E eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levante agora os olhos e veja que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados. Porque vejo tudo o que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, onde me fez um voto. Levante-se agora, saia desta terra e volte para a terra de sua parentela. Então Raquel e Lia disseram: Será que ainda existe para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não é verdade que ele nos considera como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faça tudo o que Deus pediu que você fizesse. Então Jacó se levantou e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que havia acumulado em Padan-Aram, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Enquanto Labão tinha ido fazer a tosquia das ovelhas, Raquel roubou os ídolos do lar que lhe pertenciam ao seu pai. E Jacó enganou Labão, o arameu, não revelando que tinha planos de fugir. E fugiu com tudo que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo dos montes de Gileade. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Reuniu seus parentes e saiu ao encalço de Jacó por 7 dias de viagem e o alcançou nos montes de Gileade. De noite, porém, Deus veio em sonhos a Labão, o arameu, e lhe disse: Cuidado, não fale a Jacó nem bem, nem mal. Labão alcançou Jacó. Este havia armado a sua tenda naqueles montes. Também Labão armou a sua tenda com seus parentes nos montes de Gileade. E Labão disse a Jacó: Que foi que você fez? Você me enganou e levou as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você fugiu em segredo e me enganou e não me disse nada? Eu o teria despedido com alegria, com cânticos, com tamborins e com harpa. E por que não permitiu que eu beijasse meus netos e minhas filhas? Nisso você agiu como um tolo. Tenho em minhas mãos poder para fazer mal a vocês. Mas ontem à noite o Deus do pai de vocês me falou e disse: Cuidado, não fale mal a Jacó, nem bem, nem mal. E agora que você partiu de vez, por que está com saudade de casa de seu pai? Por que roubou os meus deuses? Jacó respondeu: Porque tive medo. Pensei assim: para que não aconteça que me tome à força suas filhas, que seja morto naquele com quem o Senhor achar seus deuses. Na presença de nossos parentes, verifique o que pertence ao Senhor, e se estiver comigo, pode levar embora. Acontece que Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Labão entrou na tenda de Jacó, na tenda de Lia e na tenda das duas servas, mas não achou nada. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Ora,
Raquel havia pegado os ídolos do lar e, depois de colocá-los na sela de um camelo, estava sentada sobre eles. Labão apalpou toda a tenda e não os achou. Então Raquel disse ao pai: Não fique zangado, meu senhor, por eu não poder me levantar na sua presença, pois estou no meu período menstrual. Ele procurou, mas não encontrou os ídolos do lar. Então Jacó ficou zangado e discutiu com Labão. Dirigiu-se a Labão, dizendo: Qual a minha transgressão? Qual o meu pecado para o Senhor me perseguir com tanta fúria? Havendo apalpado todos os meus utensílios, quais foram os utensílios de sua casa que o Senhor encontrou? Coloque-os aqui diante dos meus parentes e dos seus parentes, para que julguem entre nós dois. 20 anos eu estive com o Senhor. As suas ovelhas, as suas cabras nunca perderam as crias, e não comi um só carneiro de seu rebanho. Não lhe apresentei os animais que eram despedaçados pelas feras. Assumi o prejuízo. Da minha mão o Senhor o requeria, tanto roubado de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em sua casa. 14 anos trabalhei para o Senhor pelas suas duas filhas, e 6 anos trabalhei para conseguir o seu rebanho. 10 vezes o Senhor mudou o meu salário. Se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, certo o Senhor me despediria agora de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e ontem à noite ele repreendeu o Senhor. Então Labão respondeu a Jacó: As filhas são minhas filhas, os filhos são meus netos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo que você está vendo é meu. Que posso fazer hoje a essas minhas filhas, aos filhos que elas deram à luz? Venha, pois, e façamos uma aliança, eu e você, que sirva de testemunho entre mim e você. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna, e disse aos seus parentes: Ajuntem pedras. Eles foram juntar pedras e fizeram um montão ao lado do qual comeram. Labão deu-lhe o nome de Jegar Saaduta, mas Jacó chamou de Galeed. E Labão disse: Seja hoje esse montão de pedras por testemunha entre mim e você. Por isso foi chamado de Galeed. E Mispa, pois disse: Que o Senhor vigie entre mim e você, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar as minhas filhas e tomar outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. Labão continuou: Eis que este montão de pedras e esta coluna que levantei entre mim e você, seja o montão testemunha, e seja a coluna testemunha de que para o mal não passarei para o lado de lá do montão, e você não passará para o lado de cá do montão e da coluna. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E Jacó jurou pelo temor de Isaque, seu pai. Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e convidou seus parentes para uma refeição. Eles comeram e passaram a noite na montanha. Na manhã seguinte, Labão se levantou de madrugada, beijou seus netos e suas filhas e os abençoou, e partindo voltou para sua casa. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, iniciando mais um dia, iniciando até mesmo um novo mês, o fazemos mais uma vez na tua presença com muita alegria, reconhecendo o teu cuidado, a tua soberania, a tua misericórdia, a tua graça derramada a cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por mais uma noite de sono. Muito obrigado por mais um dia que levantamos, acordamos com saúde, com alegria, onde os nossos pulmões estão funcionando, os nossos rins, o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso corpo funciona por causa da tua graça e da tua misericórdia e da tua sustentação. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor proveu para nós a salvação em Cristo Jesus. Obrigado porque, assim como o Senhor foi com Abraão, Isaque, Jacó, o Senhor tem sido conosco. Obrigado porque o Senhor não levou em conta toda
todo o nosso pecado, mas nos perdoa a cada dia a semelhança do que o Senhor fez com Jacó. Muito obrigado, porque somos também peregrinos em terra estranha, mas em breve retornaremos para o nosso lar, a presença do Senhor, a nossa morada eterna, celestial, juntamente com o Senhor, com os seus anjos e com os teus filhos. Obrigado, Senhor, pela esperança que temos de em breve estarmos nos teus braços. Te louvamos pela salvação que temos em Cristo Jesus. E te pedimos que o Senhor continue a nos abençoar, continue a falar conosco, continue a nos dar entendimento da tua palavra. Que o Senhor também visite os nossos enfermos, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo vida plena e abundante em Cristo Jesus. Clamamos pelos nossos familiares, para que o Senhor os visite, se revele a eles, os alcance e que haja salvação, haja reconciliação e tudo isso para a glória do teu nome. Nós oramos agradecidos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. É neste nome precioso que nós oramos. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã retornaremos com mais um capítulo na nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.